para deixar claro aqui, é absolutamente inventado, não teve nada disso. Eu conversei com a assessoria do presidente, não teve nenhum negócio de, começou, mudou de postura, não teve absolutamente nada disso. O Bolsonaro estava calmo, foi tranquilo, teve as posições dele. Agora, o ponto que chama a atenção da falta de apresentações de ideias e propostas do debate, ela tem algumas razões de ser. Primeiro, eu não acho que o Brasil esteja nesse momento, o povo brasileiro esteja num momento de discussão de ideias, discussão de propostas. Não é isso que está acontecendo agora. Não é isso que a sociedade está fazendo. Ela não está discutindo, será que nós devemos resolver um problema desta forma, um problema daquela forma? Não, nós estamos numa discussão numa bifurcação da sociedade, num momento onde nós temos que escolher um caminho. Você tem duas visões de país muito distintas. Não é, se eu sou favorável à privatização da Petrobras ou não, como em alguns momentos ficou ali. Não, é discussão é uma discussão, eu diria até pela alma do Brasil. Pela alma, no sentido, pelo menos, psicológico da palavra. Onde nós temos que escolher um presidente que comandou o país durante o maior esquema de corrupção da sua história e cujo final do projeto de poder entregou o Brasil dentro da maior depressão da sua história. A maior crise econômica da história do Brasil aconteceu após o fim das políticas do PT, que começaram no governo Lula e terminaram no governo Dilma. Esse foi o legado do governo do PT, uma tragédia moral, onde o país estava destruído do ponto de vista moral pela sua corrupção, e uma tragédia econômica. Ainda também uma tragédia institucional, porque as instituições brasileiras saíram muito, muito enfraquecidas. Hoje, nós estamos vivendo um outro cenário. Nós estamos vivendo um cenário de um presidente que defende a liberdade, um presidente que tem se colocado que, apesar das promessas de que daria um golpe, é o maior defensor das liberdades individuais, o presidente que garantiu que as pessoas pudessem trabalhar dentro da pandemia nos limites da sua possibilidade, o presidente que garantiu a liberdade de expressão, o presidente que não perseguiu politicamente ninguém, absolutamente ninguém, e que está entregando o Brasil neste momento com um crescimento econômico maior do que o da China, e uma inflação menor que a dos Estados Unidos, algo que seria absolutamente impensável. E o povo brasileiro tem que fazer essa escolha. Essa era a discussão do debate de ontem. Por isso que em todo momento, isso permeou a discussão entre todos. Em todos os momentos, essa era a discussão que estava acontecendo. As pessoas criticavam o Bolsonaro por nojo estético, por não gostarem da forma como ele se posicionava, mas criticavam o PT não pela forma, e sim pelo conteúdo. Pelos inegáveis casos de corrupção que o Lula quer apagar da história. Ora, ele mente. Falando de mentira aqui, acusaram o Bolsonaro de ser mentiroso. Falando de mentira, quem é que mentiu a respeito de ter sido inocentado? Quem é que mentiu a respeito de ter sido inocentado pela ONU? Mentiu reiteradamente, até as agências de fato, de checagem de fato, de esquerda, confirmaram que isso é uma mentira. Então, isso está tentando, o ex-presidente Lula tenta apagar isso da história. E não vai conseguir apagar isso da história. Isso foi lembrado por todos os outros candidatos. Por isso que a grande mensagem que ficou no final do debate é: o Brasil teve, sim, esses casos de corrupção. É esse o caminho que nós queremos seguir como povo? Moralmente, é esse caminho que nós queremos seguir como povo? Por nojo estético do Bolsonaro? Por não gostar da forma como ele fala, nós vamos abraçar a corrupção estabelecida? Muito bem, são 11h14 para vocês que chegaram agora. A gente está repercutindo tudo sobre o debate de ontem entre os candidatos à presidência da República. Me pediu, Zoe, por favor. Eu concordo com o Figueiredo nessa questão de que todos os candidatos fizeram questão de lembrar sobre a roubalheira que foi a época do PT. Mas me causa um pouco de espanto ainda, que não é o assunto principal, e deveria ser o quê? A coisa do Lula hoje estar concorrendo à presidência da República. Pelo menos pra mim, na minha cabeça, e pode ficar à vontade, tá, Guga? Vai ficar assim, tá? Pode ficar à vontade. Ai, meu Deus do céu, nem a distância consegue parar de encher o saco. Vamos lá. Enfim, vou retomar aqui. Se puderem cortar o microfone igual fazem comigo quando faço a distância, agradeço. Bom, em relação ao Lula, o cara foi condenado. O cara tá solto por coisas aí do Supremo Tribunal Federal, que são amigos dele, que ele colocou a maioria lá, ele, a Dilma, o governo do PT. Hoje tá solto. Deveria ser um tema principal no debate, essas arbitrariedades do Supremo. Hoje o Brasil é visto no exterior como uma piada em relação a isso do Lula, não na questão da economia e tudo mais, que está sendo respeitado, mas na questão do judiciário. Hoje é pauta internacional, o judiciário, as decisões do judiciário aqui no Brasil.
O que mais causa espanto é que o Lula, ele fala abertamente, quando perguntam sobre o que ele vai fazer caso vença a eleição, ele fala, vou fazer igual fiz nos governos anteriores, nos meus 2 mandatos. Oi? Vou fazer igual. Ou seja, a quadrilha sai do poder, vai presa, volta agora a ser candidato e fala, caso eleito, vou fazer o mesmo. Ou seja, vão saquear os cofres públicos. E ainda por cima, piorando a situação. Por quê? Porque está falando de acabar com o teto de gastos, está falando em revogar a reforma trabalhista, está falando em liberar as drogas e o aborto. Então vai ser um cenário muito pior do que foi no passado. Não basta só a roubalheira. E esses candidatos, ao invés de se colocarem firmemente contra isso, não, o que a gente vê é o quê? É aquele mesmo famoso jogo o teatro das tesouras, que um ataca o outro levemente, mas não traz o que interessa o brasileiro de fato. Quer lembrar o brasileiro? Gente, o Lula estava preso até ontem. O Lula, os comparsas dele que fizeram parte do governo, foram presos. Muitos tiveram que devolver bilhões aos cofres públicos. Da roubalheira, Caixa 2, de compra de deputados. Não pode ser uma coisa normal. Não podemos normalizar isso. Não podemos normalizar isso no discurso público. Temos que fazer questão toda vez de reforçar isso para as pessoas. Que a pessoa que está querendo voltar é quem saqueou o Brasil. Muito bem. Guguinha, vamos acordar aí, queridinho? Por favor. Então, já que é para recomendar livros, eu vou recomendar um também, que se chama A Máquina do Ódio, da jornalista Patrícia Campos Melo, e conta exatamente como funciona esse sistema de linchamento, de ataques, de difamação leviana que a extrema-direita faz o tempo inteiro contra os seus adversários, para tentar censurá-los, para tentar calá-los. Por favor, estou falando, eu esperei você falar, aguarda a minha vez. Tá citando uma jornalista que ataca Patrícia Campos Melo tem um livro chamado A Máquina do Ódio, que fala exatamente desse tipo de difamação rasteiro, uma pessoa que tenta jogar um contra os outros, que tenta fazer golpe baixo fazendo ofensa, que tenta o tempo inteiro dar alfinetada, ou que faz linchamento virtual. É isso que a esquerda faz. Tentar dividir a sociedade. É isso que a esquerda faz. Calma. Só um minutinho. Vamos lá, Guga, por favor. É difícil, porque eu começo a falar e eu sou interrompido pela Zoe e pelo Paulo o tempo inteiro. Por favor, vamos lá, Guga, por favor. Então, já que é para recomendar livros, tem esse livro muito interessante, vocês vão entender esse discurso da extrema-direita, que tenta o tempo inteiro difamar os outros, que tenta o tempo inteiro linchar os outros e colocar os outros contra tudo. Inclusive, há pouco, o nosso padre Kelmo, que a gente tem um padre Kelmo aqui no Morning, que é o Paulo Figueiredo, ele tentou me jogar de novo contra os outros, de novo tentou dar uma alfinetada em mim, toda vez ele tenta ofender. Ele faz esse papel. Nosso padre Kelmo, que ofende os outros o tempo inteiro aqui no programa, é o Paulo Figueiredo. Eu espero que ele canse desse papel em algum momento. Mas aí, ontem, quando eu assisti o debate, eu pensava, olha, padre Kelmo, eu tô falando, gente, vocês vão deixar ele me entender. Peraí, turma. Só um minuto, calma. Não, a gente vai interromper também. Deixa eu só fazer um pedido. Ou só o cavalinho pode interromper. Espera só um minuto. Se vocês falam ao mesmo tempo, ninguém vai entender nada. Vamos tentar organizar aqui com o máximo de tranquilidade possível. Guga Noblar, eu vou deixar todo mundo falar. Aqui, se tem uma coisa que nós não temos problema, é tempo. Aqui é o seguinte, pediu resposta, o Paulinho Pesquisa dá. Só peço calma para vocês. Vamos lá, Guguinha. Muito obrigado. Vamos agora para a análise, para eu não deixar o padre Kelmo do Morning continuar atacando os outros aqui. Gente, tem um dado muito interessante que foi o que mostrou a repercussão nas redes sociais. Eles chamam de cluster. Cluster são as nuvens, as ondas ou bolsonaristas ou antibolsonaristas no Twitter. Pela primeira vez, o cluster de ontem, do debate, alcançou um nível de antibolsonarismo que chegou a 77%. Antes ficava parelho, ele quase sempre ficava parelho. Bolsonaro e Lula eram quase que iguais no antibolsonarismo e no antipetismo ou em menções positivas. Só que ontem o cluster antibolsonarista chegou a 77%. O cluster bolsonarista chegou a apenas 17%. E o restante foi aqueles indecisos. E os indecisos se conectaram muito mais com os anti-bolsonaristas. E eles viram o padre Kelmo, vou ter que falar de novo dele, como uma espécie de apêndice do Bolsonaro. Ele foi muito mal avaliado. E o padre Kelmo acabou empurrando o Bolsonaro para esse lado do anti-bolsonarismo. Acabou sendo um tiro no pé. Essa história de usar o padre Kelmo, pelo menos nas redes sociais, nos recortes, pegando as pesquisas qualitativas, os indecisos também não gostaram do padre Kelmo. Então essa estratégia
Não sei se vai dar certo. A intenção do Bolsonaro era tentar colar o Lula a um candidato anti-igreja, a favor de aborto e ladrão. Não conseguiu colar em nada disso. Não vai ficar essa marca, Jota, porque o Lula, de fato, foi o que mais apanhou. Só que o Lula estava no modo Matrix, apanhando, batendo, se desviando dos golpes. Então ele apanhou, mas evitou a surra. Ele não se queimou. Enfim, eu não creio, e ninguém crê pelas análises, que o Lula vai perder voto. O Bolsonaro está em Poços de Caldas, Minas Gerais. Acabou de chegar agora. Tem um vídeo das ruas lotadas esperando o Bolsonaro. E o Lula? Cadê o Lula? Que cidade que ele está? Em Poços de Caldas, Poços de Caldas, Minas Gerais. Muito bem. Direito de resposta... Pera só um minutinho, Guguinha. Relincha mais, que eu não tô ouvindo. Não, peraí. Eu tô avisando onde ele foi. Paulinho Figueiredo, direito de resposta. Eu fiz uma avaliação aqui com a nossa equipe técnica. Está concedido seu direito de resposta. Olha só, não se trata de jogar ninguém contra ninguém. A audiência está assistindo, as pessoas estão assistindo. Não dá para você usar um livro de Patrícia Campos Mello. Eu citei um do Richard Wurmbrand, tá aqui o livro. Não dá para comparar com Patrícia Campos Mello. Você não pode levar a sério o que Patrícia Campos Mello fala. Patrícia Campos Mello é a mesma que escreve um monte de mentira sobre a Jovem Pan. Se você concorda com o que Patrícia Campos Mello escreve, a ponto de recomendar um livro dela, você está na emissora errada. Você não tem nada que está fazendo aqui. Você tem que ir para o UOL. Porque é esse tipo de jornalismo que você está recomendando. Você está recomendando um livro de uma pessoa que escreve mentiras. Uma impostora. Uma militante travestida de jornalista. E eu falo isso porque eu, por um acaso, li o livro. O livro é um apanhado de baboseiras completamente desconexas. Algumas das quais já foram desmentidas publicamente. Agora, se nós começarmos a usar... Quem é a próxima que vai indicar? Mônica Bergamo? Tem livro da Mônica Bergamo também para indicar? Eu não sei por que isso está acontecendo. Eu, sinceramente, não sei. Agora, você vai dizer que isso é coisa de ser o padre Kelman? Olha, desculpa. Me chamar de padre, para mim, seria um tremendo elogio. Tremendo elogio. Longe de mim, eu estou muito longe de conseguir chegar perto de ser um padre. Embora eu tenha, muitas vezes, que exercer uma paciência de monge. Ontem exorcizaram eu tô próximo, hein? Eu tô bem próximo de chegar no padre Kelman. Bem próximo. Pelo menos um guru, uma coisa mais eu tô trabalhando né? Nem chamei de energúmeno hoje. Peraí, só não. Sem xingamento. Turma, por favor. Não, por favor. Por favor, pelo carinho que vocês têm pelo pai Paulo aqui. Olha só, turma, nós vamos falar agora